E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver o exercício que eu deixei no último vídeo, tá? Que é o problema que a gente tem um disco, né? Um disco de raio de 2 centímetros, ele desliza a uma velocidade de 12,2 centímetros na direção de 1,1. Ele desliza rotacionando, né? Enquanto ele desliza, ele gira no sentido anti-horário, a 3 rotações por segundo, medindo o tempo em segundos, né? No tempo t igual a zero, o centro do disco está na origem. Então eu encontrei as equações paramétricas para a trajetória de um ponto P na borda do disco, que inicialmente está na posição 2, 0. Tá? Então a gente vai parametrizar a curva para o tempo t em segundos. Para fazer isso, a gente precisa entender o movimento, tá? E dividir ele como uma translação do centro e de uma rotação em volta do centro, igual a gente fez para o cicloide. E aí a gente vai usar os vetores para fazer a análise. Então, se a gente tentar entender, né, o que a gente o que está acontecendo. Bom, a princípio, o que a gente tem o que a gente tem Eita, não estou conseguindo abaixar. Vou abaixar aqui. O que a gente tem é um círculo, né? Que é o meu disco. E o disco, ele inicialmente, deixa eu já copiar o disco antes de eu começar a encher de besteira. Antes, o disco, ele inicialmente, ele tá centrado na origem, né? Então, a gente vai ter o centro tá aqui. Então, x aqui, y aqui. Não tá exatamente no centro, né? Vou tentar o máximo que eu conseguir. Não tá no centro porque também o... Ai, mas é o máximo que eu consigo. Dá pra... Tá, ele tá no centro, por definição. Então, eu vou definir esse ponto aqui como sendo o centro do disco e também como a origem. Então, beleza. Tá aqui, ó. E ele tem um raio, né? Que é o raio do disco. Beleza? O que acontece? Bom, depois de um tempo, ele vai para algum lugar, tá? E ele tem, continuando lá, o centro se desloca, né? E se eu falar que o ponto P estava aqui, então o ponto P ele estava aqui, esse é o ponto P, beleza? Depois de algum tempo ele vai mover, sei lá, ele vai estar em algum lugar. Então, depois de algum tempo, o ponto P vem para cá, tá? E o disco ele continua com velocidade nesse sentido. Tá? O centro do disco continua com a velocidade nesse sentido. Tá? Bom, o que a gente consegue fazer daqui? O disco ele caminhou daqui para cá, né? Eu vou colocar esse centro bem, porque aqui o programa se apagar isso aqui, colocar o centro aqui, porque o programa se recusa a cooperar. Então, aqui o centro do disco é aqui, tá? Então ele andou daqui para cá, tá? Ele ainda tem o mesmo raio e essa distância aqui, né? Ele em um segundo, cadê? Em um segundo ele andou 12 raiz de 2 centímetros, né? Na verdade, vamos no tempo t, vai. Ele andou isso.
E essa é a distância, essa é a distância, 12 raiz de 2t. E esse cara é o vetor AP. Aqui é o vetor AP. Esse cara aqui é o vetor AP. Se recusa a cooperar. Aí, pronto. Então esse cara aqui é o vetor AP. Então esse daqui é o esboço do meu problema, tá? Não é simpático, mas é o que a gente tem de problema. Então, no tempo t, o centro ele se move, né, para C, e esse ponto P ele rotaciona. Se ele se ele rotaciona a 3 revoluções por minuto, né, ele rotaciona 6 pt radianos. Tá? 6 pt radianos. Tá? Se são 3 revoluções por segundo, são 6 pi radianos por segundo. Ok? Então, OC, esse vetor OC, quem que é? Vai ser 12 raiz de 2t, né? Vezes a posição no disco, né? No disco que rotacionou 6 pt radiano. Né? Então, que vai ser OP, vai ser isso, mais a gente pode fazer a decomposição em trigonométrica, né? De quanto que dá esse vetor aqui, né? Quanto que dá, qual é o tamanho desse vetor. A gente vai ter que ele vale 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Esse vetor aqui, tá? Esse vetor é esse cara aqui. Bom? E quanto que dá isso? Bom, isso dá 12t, 12t. Então, esse é o tamanho desse vetor. Quer dizer, esse é esse vetor, né? E quem que é CP? O vetor que sai de C e vai para o P. Hã? O vetor que sai de C e vai para o P, ele é... Ele é... Ah, não, eu tô louco. Isso aqui não é esse tamanho, tá? Esse tamanho é o que a gente vai calcular agora. Isso aqui é exatamente a projeção desse vetor OC, tá? É isso aqui. Né? Então, isso aqui é o versor. É esse versor aqui, né? Esse é o versor. Só para saber a direção desse vetor. Então, CP é esse vetor. E esse vetor, ele tem coordenadas 2 cosseno de 6 pt, né? Que ele dá 6 pi radianos por segundo. E 2 seno de 6 pt. Tá? Opa. Então, se a gente colocar os dois vetores juntos, né? A gente vai ter quanto vale o P, né? O P é OC mais CP. Tá? Ou seja, opa, OP, quanto que dá OP? OP dá OC, que é OC mais CP, dá 12T, né? Mais 2 cosseno de 6πt e o outro dá 12t mais 2 seno de 6πt. Ok? Fechou? Então, a consequência é que a equação paramétrica para esse ponto é x igual a 12t mais 2 cosseno de 6
6πt. E y é igual a 12t mais 2 seno de 6πt. Tá? Essa é a equação paramétrica para esse ponto. Fechou? Então, era isso por hoje. A gente vai passar mais um tempo depois discutindo sobre cicloides, tá? Mas aqui a gente já tem a apresentação e a gente já consegue demonstrar as equações paramétricas, né, para o cicloide. Então, o primeiro passo a gente já deu, ok? Então era isso por hoje, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.